Fala pessoal, beleza? Aqui é Lincoln Viana para mais um tutorial. Hoje nós estamos aqui na quinta aula do nosso sistema de cadastro, né, utilizando a memória principal, feito em C Sharp, né? Lembrando que no canal tem uma playlist também, um sistema semelhante feito em Java. E no vídeo de hoje nós vamos popular aqui o nosso data grid, né, a nossa tabela, com todos os usuários cadastrados no nosso sistema, né? Na videoaula passada, nós fizemos a validação do login, né? Pegando um usuário que está cadastrado na memória principal, né? Conforme a gente fez isso aqui, ó, né? Eu tenho aqui uma lista global, né? E eu verifico se tem um usuário lá cadastrado, né? Nós fizemos o cadastro nas aulas anteriores. E quando a gente encontra, a gente vai para a lista de usuários, né? Nós criamos aqui uma função, né? Um método que já carrega alguns usuários na memória, né? Sem eu ter que ficar passando lá pro formulário de cadastro para a gente ganhar tempo. E também porque o professor às vezes pede para os alunos já deixar alguns registros já em memória. E quando o sistema inicializa, né, a tela de login, ele chama esse carregar lista de usuários. Então nós vamos utilizar essa lista de usuários para popular já a nossa data grid, né? Beleza. Então, como que nós vamos fazer isso? Vou apertar aqui nessa tela o F7. E aqui no construtor da nossa classe aqui, nós vamos chamar a nossa lista global. Então, global.lista de usuários. Certo? Perdão, não é uma função, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou guardar esse valor numa variável, só para a gente ver aqui. Vou chamar de lista, tá? E vou criar uma nova variável, só para colocar um breakpoint aqui. Vou chamar de teste mesmo, vou colocar 0. E vou colocar um break aqui, ó, que eu quero ver. Quando essa tela inicializar, eu já quero buscar o que tiver nesta lista de usuários. Vamos ver se vai dar certo. Vou inicializar meu programa aqui. Então, aqui, lá na tela de login, ele já carregou na memória um usuário. E eu sei que tem lá um usuário chamado lincoln@gmail.com com a senha 123. Beleza, ó. Então, ele veio para cá. E olha só, na minha lista aqui, ó, eu tenho 3 usuários. Na posição 0, o Lincoln. Na posição 2, a Miriam. E na posição 3, o Heitor. Né? Então, eu já tenho aqui acesso à minha lista de usuários. O que eu preciso fazer agora? Jogar essa lista na minha data grid, né? Na minha tabela. E como que a gente faz isso? É bem simples. Eu vou parar aqui o sistema. Primeira coisa, vou selecionar meu data grid aqui. E deixa eu ver qual é o nome que eu coloquei nele. Olha, eu chamei table, tabela, né? Tabela usuários, certo? Vou substituir aqui essa variável data table e vou chamar ela de, eu vou colocar aqui um data source. Data source. Esqueci do ponto aqui. Isso. Eu vou apagar aqui agora. Então, eu peguei a minha tabela, né, o meu data grid, que eu chamei aqui de tabela usuários, ponto data source. Ele vai pegar minha lista e jogar para a tabela. Só isso, pessoal. Vamos ver se deu certo. Beleza. Já populou para a gente aqui automaticamente com o ID, com o nome, com o e-mail, com a senha, telefone e a imagem, né? Só que
É interessante, pessoal, a gente não mostrar o ID do usuário, né? Até por questão de segurança, como se ele fosse a chave primária, né? Então a gente vai esconder isso aqui. A senha também não é interessante mostrar, né? Vamos escondê-la também. E a imagem, eu também não quero que apareça aqui, porque vai aparecer o endereço da imagem, né? Então vou apagar, esconder essas colunas, tá? Eu poderia também, por exemplo, aqui ele pegou os nomes que estão lá no meu objeto usuário. A gente criou lá no nosso modelo, né? Então, se eu quisesse mudar isso aqui para letras maiúsculas, né, ou colocar um outro nome, também dá. Nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Vamos usar o nosso sistema e vamos vir aqui. Eu vou criar um método aqui e vou chamar ele de lista ou listar usuários. Privado, né? Private void listar usuários. Vou chamar esse método aqui no meu construtor. Vou recortar isso aqui daqui. Vou colar aqui. Então, quando ele chamar esse método, eu quero que ele popule a minha tabela. Depois a gente vai ver que é interessante fazer dessa maneira, porque a gente pode reutilizar esse método aqui, listar usuários. Tá? Eu vou criar um método aqui, que eu vou chamar de alterar cabeçalho, né? Cabecalho. Tabela. Esse método não existe, né? Eu vou criar ele aqui. Também é privado, porque eu não quero que ninguém tenha acesso a ele. Private void. Não vai receber nenhum parâmetro. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui este nome da tabela. E agora eu vou alterar o cabeçalho lá da minha tabela, né? Então, nome do meu data table, né, do meu data grid, ponto columns, que eu quero alterar as colunas, eu quero alterar a posição 0, ponto header text. Então, aqui, em vez de ser ID, eu vou chamar de código. Eu vou copiar toda essa parte aqui, vou repetir, né? Vou chamar de nome com letra maiúscula. Vou chamar a próxima aqui de e-mail, com letra maiúscula, com hífen ali. Senha ou password, você que sabe. Telefone. Imagem. E aí eu vou mudar aqui a posição, né? O nome é a posição 1, o e-mail é a posição 2, a senha é a posição 3, né? Dependendo da ordem que você colocou lá no seu objeto. 4 e 5. Esses são os índices. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu quero esconder, né, eu quero esconder o código, eu quero esconder a senha e a imagem. Então, data table, né, que é o meu data grid, né? Ponto columns na posição 0, né, que é o meu código. Ponto visible, aqui, ó, false.
E aí eu vou copiar esses aqui para repetir, que é a mesma coisa. Só vou mudar aqui o index, a senha é o 3 e a imagem é o 5. Vamos ver se deu certo. Beleza. Deu certo aqui, né? E já sumiu o ID, a senha e a imagem. Só que observe que o nome ficou apertado. Se o nome fosse um pouquinho mais extenso aqui, ele tinha que ser maior, né? Então teria que ficar fazendo isso aqui manual. Então eu não quero ficar mexendo aqui manual. Eu posso fazer isso também em tempo de execução. Então como nós vamos fazer isso? Nós vamos fechar aqui nosso sistema. Vamos copiar aqui esse comecinho aqui, né, que eu quero mexer com as colunas. Então eu quero mexer com a coluna do nome. A coluna do nome é A1. Então o width é o tamanho. Eu quero que o meu nome tenha, vamos lá, vamos colocar 200. O meu e-mail, vamos colocar aqui. O meu e-mail é o 2. Eu quero que ele tenha 300, vamos lá. E o meu telefone pode ser 100. Vamos tentar 100 aqui. E aí vocês vão ajustando aqui, beleza, pessoal? Outra coisa também é aqui no meu data table, eu vou colocar aqui, ó, habilitar inclusão, vou desabilitar, habilitar edição e desabilitar a exclusão. Eu não quero que a pessoa tenha acesso aqui, mexer direto no meu data grid. Vamos lá. Para a gente ganhar tempo também, outra coisa que eu vou fazer aqui, para não precisar toda hora ficar digitando, eu vou colocar aqui que o meu txt e-mail já vai inicializar com lincoln@gmail.com e o meu txt senha já vai inicializar com 1, 2, 3 para não precisar ficar digitando toda hora. Vamos salvar aqui, vamos lá. Beleza, tá vendo? Então agora vocês vão ajustando aqui o melhor tamanho para vocês. Bom, outra coisa que eu quero fazer aqui, pessoal, eu quero ter na tabela um ícone aqui de imagem para quando eu clicar, né, nesse usuário futuramente, eu quero ser redirecionado para uma outra tela com os dados do usuário, tá? Isso aqui não é necessário, mas é só uma opção que a gente tem aqui. Por exemplo, eu quero visualizar esse usuário em outra tela, entendeu? Quero abrir uns detalhes dele em outro lugar. A gente vai fazer essa funcionalidade mais para frente. Como que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos selecionar aqui o nosso data grid. Né? Lembrando que eu já desabilitei, né, a inclusão, a edição, né? Vamos aqui, ó, editar colunas. Vamos adicionar. Vou deixar a column 1 mesmo. Vou apagar esse nome aqui, que eu quero que fique sem título. E aqui eu vou colocar como data grid view image column, né? E selecionar. Adicionar e vamos fechar. Aí ele criou aqui uma imagenzinha, né? Eu vou colocar aqui, ó, em image. Vou escolher aqui uma imagem, já deixei aqui na minha área de trabalho. Já deixei aqui na minha área de trabalho um user icon, né?
PNG, né? O fundo é invisível. Aí você pode escolher a imagem que vocês desejarem aí, abrir. Beleza, ok. Aqui é o tamanho dessa imagem. Como essa imagem ela é um pouquinho grande, eu vou deixar ela aqui com stretch. Se a de vocês for um ícone menorzinho, aí talvez o normal já resolva, ok? Outra coisa que eu vou fazer aqui é no tamanho da coluna dessa imagem, eu quero que fique com 30 por enquanto. Para a gente ver, aí vai aparecer isso aqui, ó, né? Para a gente ver isso aqui funcionando, vamos voltar aqui na nossa lista de usuários aqui, ó. Vamos comentar por enquanto isso aqui. A gente vai ajustar isso aqui. Olha lá, observe que agora já apareceu uma imagenzinha aqui, né? Então, por que eu comentei isso aqui de baixo? Porque antes, quem estava na posição 0, na posição 0 era o ID, né? Que era o código. Mas agora não, é a imagem. Então, esses índices aqui mudaram todos, né? Então, a gente vai ter que acrescentar um a mais para cada um aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos fechar e vamos arrumar isso aqui. Vou descomentar aqui. Vou copiar aqui. Esse aqui eu vou deixar vazio, porque não vai ter título nenhum. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A coluna 1, que era o código, né? Agora vai ficar invisível. O 3 passou a ser 4 e o 5 passou a ser 6. E aqui passou a ser 2. Ah, estava errado ali, ó. Por isso que não aumentou aquela 2. Aqui é 3. E o telefone é 5. E aqui eu vou colocar o 0, né? Que é o da imagem. Eu vou deixar com 30 porque a gente deixou com 30 lá na nossa configuração inicial. Beleza, agora sim, né? O nome ficou maior aqui porque ele estava sobrescrevendo a última posição lá de 100. Joia, né? Aí agora é só vocês irem aumentando aqui à medida que for necessário. Se vocês tiverem mais campos aqui para colocar, daí vocês vão ajustando ao seu gosto, tá bom? E uma última coisa aqui, para não ficar muito longa a videoaula, eu quero o seguinte: quando eu clicar nessas linhas aqui, né, eu não consigo alterar ela, tá vendo? A gente bloqueou lá, mas eu quero que ao clicar, esse link com o nome, todos os dados deste usuário, incluindo a imagem, já vem aqui para cima, né? Já vem aqui para esses campos, incluindo a imagem, já altere aqui a imagem. Vamos fazer isso? Então, vou parar aqui. Então, pessoal, como que funciona aqui a ação, né? De clicar na tabela e pegar os dados da linha, né? De cada objeto, de cada usuário. Então, nós vamos selecionar aqui a tabela, né? O data grid, tá vendo? Selecionado. Vamos ir aqui, ó, no rainho, né? Que são os eventos. E vamos procurar aqui a opção que é Cell Mouse Click ou Cell Mouse Double Click, né? Então, o nome já diz. Dá um clique, ele já vai com um clique. Se eu der 2, ele dá... Eu preciso de 2 cliques para poder fazer essa ação. Eu vou colocar aqui 2 cliques, tá? Mas fica a seu critério aí. Quando eu dou 2 cliques ali, ó, ele já cria para mim essa função. E eu vou criar aqui, né? Eu não gosto de colocar meus métodos dentro das ações de clique, porque se eu apagar o botão ação, eu apago todo o meu código, né? Então, eu gosto de criar funções. Selecionar dados tabela. Aí você põe o nome que você quiser também. Não existe, né? Nós vamos criar esse método aqui embaixo, essa função. Private void. Vou pegar aqui o nome da minha tabela. Tabela.
ponto current, deixa eu ver se vai dar, opa, deu vírgula aqui, né? Ponto current row, ponto cells. Então, eu quero pegar, por exemplo, aqui o nome. Nós vimos que o nome ele está na posição 2, né? Na coluna 2. Então, cells, né? Que é a célula 2, ponto value, ponto toString. Eu quero transformar isso aí num texto. E aí eu vou atribuir para uma variável, né? Então, eu vou chamar aqui string nome. Tá, eu vou copiar toda essa instrução aqui e vou passar para o e-mail, para o telefone e para a imagem. O e-mail, ele está na posição 3. O telefone, ele está na posição 5. E a imagem está na posição 6. Lembrando que ele não está aparecendo na tabela, né? Porque a gente deixou ele como visible false alguns atributos ali, né? Alguns detalhes do usuário. Mas ele está ali, internamente. Então, eu estou pegando da minha tabela, jogando em variáveis, né? Joia. Eu não quero mostrar minha senha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, eu vou colocar meu txt nome, ponto text, recebe o que está no nome que eu acabei de criar aqui. Txt e-mail, ponto text, recebe o que está no e-mail. E o txt telefone, ponto text, recebe o que tiver no telefone, certo? A senha eu não vou colocar, porque se o usuário quiser editar, por exemplo, a senha, ele cria uma nova senha, então eu vou apagar que estiver no objeto, mas se ele não alterar, então quer dizer que ele vai manter a mesma. Então, eu vou manter a que tiver no objeto, certo? E aí, como eu vou manipular esse objeto, né? Eu posso deletar ele, eu posso atualizar esse usuário. Então, eu vou criar aqui um novo usuário, né? Eu vou inicializar ele lá em cima. Então, private usuários, usuário, certo? E aí agora eu vou dar um new nele aqui. O usuário recebe um new, um novo usuário. Usuário.id, ele vai receber o ID que tiver ali na tabela, né? Então, vou copiar isso aqui. Ponto toString na posição 1, né? Deixa eu ver se está aqui mesmo. Ah, é o código. Só que detalhe, ó, ele é um inteiro. Lá no nosso objeto lá de usuário, o ID é um inteiro. E essa função aqui, ela converte para toString, transforma em texto. Então, eu preciso converter isso para um inteiro. Então, basta a gente colocar aqui, ó, convert ponto toInt32. E coloco tudo isso dentro dessa funçãozinha que eu vou converter essa string para um inteiro. E aí resolve o nosso problema. Vamos colocar aqui que o usuário.nome recebe o que está nesse nome, que nós criamos aqui em cima, nessa variável local aqui.
Usuário.e-mail recebe o que está no e-mail. Usuário.telefone recebe o que? Recebe o que tiver no telefone. Usuário.senha aí o usuário.senha ele vai receber, vou pegar isso aqui, o que tiver no campo de senha, né? Que a gente não passou para nenhuma variável. E ele está na posição 4. Na posição 4. E por último, usuário.imagem, né? Que eu já quero deixar aqui a imagem do usuário. Caso ele não troque, ele vai ficar com a que ele já estava. Imagem, que a gente já capturou e colocou numa variável. Certo? E aí falta a gente colocar a imagem no quadradinho da imagem, se ele já tiver, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos fazer uma validação. Se, vamos colocar aqui, ó, string .is null or empty. Se a minha imagem, a minha variável imagem, aqui se ela estiver vazia, né? Então eu vou colocar uma negação, que é a exclamação. Se ela não estiver vazia, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui um picture box. Deixa eu ver como é que está o nome da nossa imagem lá. Vamos voltar aqui rapidinho. Botão aqui em cima desse picture box. Vamos voltar aqui para propriedades e vamos ver o nome. Olha, ele está como picture box. Eu vou colocar como picture image ou imagem. Picture imagem. Copiei, né? Vamos voltar para cá. Então, ó, se a minha imagem, se a minha variável imagem, ela já tiver uma imagem, se ela não tiver vazia ou nula, né? Então eu vou pegar meu picture imagem ponto image recebe um image ponto from file e eu vou passar a minha imagem aqui. Então, se o meu usuário já tiver uma imagem, eu vou pegar a própria imagem dele e substituir lá naquele quadradinho. Se não, eu vou copiar esse bloco aqui, colocar aqui embaixo. Se não, eu quero que ele pegue a minha imagem default, né? Então, eu vou substituir essa imagem aqui pelo caminho da minha pastinha de imagem, né, que a gente criou. Vamos ver se agora dá certo. Avatar.png. E beleza. Ele deu uma exceção aqui. Provavelmente que ele não está encontrando esse caminho. Para a gente ter certeza, vamos copiar esse endereço. Vamos parar aqui. Vamos criar um var teste aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos colocar um breakpoint aqui. Tá. Ó, o current diretório, ele pega o caminho, né, onde está a nossa aplicação, lá na pasta debug. Então eu preciso voltar um nível, voltar para a barra bin, voltar para a pasta do projeto do aluno. Vamos apagar aqui e voltar só 2 níveis. Não. Da pasta debug, volta 2 níveis e pega a imagem. Agora vai dar certo. Vou dar 2 cliques. Aí, beleza, ó, não gerou exceção. Né? Ele colocou a imagem default porque é a imagem que esse usuário tem, ele não tem nenhuma. Mas se eu pegasse um outro, ó, ele já tinha uma imagem, ele substitui lá, tá vendo? Beleza, né? E aí ele já coloca os dados que tem ali, ó, né? A gente já consegue editar aqui o nosso usuário. Beleza, pessoal?
Então, na aula de hoje era isso. A gente populou nosso data grid, mexemos no header, né, na posição das colunas, ocultamos informação desnecessária, criamos aqui um ícone e já criamos a ação de clique, né? E na próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a função de limpar o formulário, de cadastrar um novo usuário, né? E assim por diante. Beleza?